Deus não fala mais conosco? Bom, eu fiz um vídeo, né, falando sobre precisas orações, e teve um comentário que me chamou a atenção. Um inscrito aqui no canal, né, alguém que viu meu vídeo escreveu o seguinte: os cristãos têm de colocar uma coisa na cabeça. Deus hoje não fala como no passado. Ele está em silêncio total. Lembra no caso de Jó? Jó implorando e ele calado, né? Deus calado. Jó não sabia o que estava acontecendo por detrás dos bastidores. Hoje oramos e ele não fala mais conosco por meios sonoros. De qualquer forma, né, melhoras, né, para você. Estamos na positividade. Abraço. Então aqui ele colocou o pensamento dele aqui. Ó. Bom, talvez ele não seja cristão. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu sou cristão. Quer dizer, eu creio na Bíblia, né? Na Bíblia. E tem um texto no Antigo Testamento, de Jeremias 29:13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu ontem, passando mal, fiquei pensando nisso, né? Eu falei: Senhor, será que eu não estou escutando a tua voz? Porque na verdade eu não estou te buscando de todo o meu coração? E o que é buscar a Deus de todo o coração, não é verdade? Eu vou usar uma palavrinha que eu não gosto de usar não, mas a gente sempre acaba usando. É complicado, não é verdade? É complicado hoje em dia. Eu cheguei a fazer uma pergunta, né? Você já ouviu a voz de Deus? Teve pessoas que disseram que sim. Só que eu queria saber se as pessoas ouviram a voz de Deus como estão ouvindo a minha através desse vídeo. Eu nunca ouvi. Eu sempre tomo muito cuidado quando eu menciono que eu vejo assim que Deus, por exemplo, quando eu me converti há mais de 38 anos atrás, eu estava lendo o livro do Apocalipse, penso eu, compelido pelo Espírito Santo, André, você tem muitas dúvidas. Bom, isso soa como dúvidas, é verdade. Penso eu que estava compelido pelo Espírito Santo, li o livro do Apocalipse, e foi quando eu entendi que a igreja passaria pela tribulação. Aí eu penso, como estou dizendo, que eu escutei como uma voz que dizia assim para mim, né? A igreja passará pela grande tribulação, e os que não forem avisados perderão a salvação. Veio como um pensamento, não foi como uma voz, como vocês estão me ouvindo pronunciando aqui. Não foi assim. Eu estou aqui parado, não foi assim. Por exemplo, foi diferente o sonho que eu tive. Eu estou aqui na varanda, acho que não dá para ver o piso aqui não, eu tive um sonho. Quando eu convidei uma vez, já contei esse testemunho aqui, eu convidei um cidadão que dizia ser evangélico para vir aqui em casa, né? Ele saiu até em vários sites evangélicos aí, né? Como o especialista em Apocalipse. Aí eu estava aqui num sábado, ele vinha num domingo, num sábado, né? Eu estava aqui agachado, e uma mão botou a mão em cima aqui atrás de mim e falou assim: amanhã. Aí eu escutei a voz falando comigo, né? Amanhã o diabo vai vir aqui à sua casa. Ele vai tentar te matar, mas não se preocupe, você estará como invisível para ele. Aí eu me virei para ver quem falava comigo. Aí eu só deu tempo de ver que alguém que tinha cabelos compridos e loiro, acredite. Acho que pode ser coisa da cabeça da gente, eu não sei. E estava vestido uma comprida túnica branca, mas não deu para ver o rosto. Não deu tempo para ver, sumiu. E eu naquele dia, eu acordei no domingo e não me lembrei do sonho. Só me lembrei do sonho quando de fato o cidadão estava aqui, estava amaldiçoando Israel. Eu já contei essa história aqui. Então houve essa diferença nessa época. Foi uma voz que eu ouvi, mas não ouvi outra voz. Entende? Foi só aquilo, e aquilo me chamou muita atenção, aquilo marcou a minha vida, é verdade. Mas de uma certa forma, o comentário dessa pessoa aqui, há uma certa coerência de que eu percebo que realmente Deus não está mais falando conosco como falava antigamente. Nós lemos na Bíblia que Deus falava muito aos seus servos no passado. Por outro lado, eu também acredito, e por isso eu tenho falado muito sobre a questão da fé, né, que nós já estamos na apostasia. Isso é o que eu creio, que nós já estamos na apostasia. Eu tenho orado muito pela minha fé e pela fé da igreja, da qual você, cristão que está me ouvindo agora, faz parte.
Eu tenho orado muito por você nesse sentido. Mas fica difícil. Eu tenho que reconhecer. Eu passando mal ontem, muito mal. Pedi a morte a Deus. Pedi, Senhor. Tô sozinho, minha esposa se foi. Meu filho tá com a minha sogra, já é grande já. Me leva, Senhor. Me dá uma direção. Mas, como falou um escrito, né? Deus permaneceu em silêncio. Nada ouvi. Não tive nenhuma direção da parte de Deus. E aí alguém vai pensar, André, tira esse comentário daí dele, ele é um servo do diabo, tá aí para jogar dúvida. Não, eu acho até que a coerência, porque ele não disse nada demais. Ele não disse nada demais, ele realmente mencionou Jó, isso aconteceu, Jó clamou, e Deus permaneceu em silêncio, é verdade. Deus permaneceu em silêncio. Então tem muita coisa a entendermos da parte de Deus, mas eu estava falando com o Roberto Neto está falando sobre a questão de religiões, né? A palavra, eu sou uma pessoa, como eu sempre costumo dizer aqui nos meus vídeos, textualista. Nem sei se existe essa palavra, né? Que eu acredito no que está escrito. As interpretações são interessantes, mas elas não podem, as interpretações não podem ser contrárias ao que está escrito. Por exemplo, lá está escrito sim e você interpreta não. Lá está escrito não e você interpreta sim. Não há coerência. Entende? Como, por exemplo, a respeito do arrebatamento da igreja. Segundo o próprio apóstolo Paulo, lá é bem claro que a igreja não será arrebatada, segundo Tessalonicenses, antes que venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, que nós sabemos ser o anticristo. Então é o que está escrito. Né? E está escrito: buscar-me-eis e me acharei quando buscar todo o vosso coração. E Jesus disse, né? Olha, tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos fará. Óbvio que Deus está falando de coisas boas, né? Ah, Senhor, eu desejo que aquele homem que me fez mal morra, né? Ou eu desejo aquela mulher, que ela deixe aquele marido e venha para mim. Tipo assim, mais ou menos. Não, isso aí Deus não vai ouvir de maneira nenhuma, né? Mas eu estava passando mal, né? E minha cabeça estava vendo a palavra de Deus, eu ali clamando e nada aconteceu. Então isso dá um nó na cabeça. Eu estou aqui abrindo, como fala o R.R. Soares, né? Abrindo o coração, né? Aquelas cartas abrindo o coração aqui. Porque eu creio que nós já estamos na apostasia. Eu creio que nós já estamos na apostasia. Por isso Jesus perguntou aos discípulos: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então é muito grave, porque a apostasia é que vai fazer com que as pessoas aceitem a marca da besta. Eu comentei aí, né? Fiz um videozinho, teve um comentarista lá, uma pessoa que comentou, que falou: eu negaria o cristianismo, o importante é eu estar de barriga cheia. Entende? Então é muito sério essa questão da fé. A fé. Interessante que Martinho Lutero, né, começou toda aquela... Dali que saiu o protestantismo, né, que na verdade já existiam, né, os evangélicos antes de Lutero. Mas ele começou assim, o protestantismo luterano, vamos falar assim, né? Com base nessa questão da fé. A fé é tudo. Nisso Lutero viu, sabe, incrivelmente, a fé. Enfim. E aí? Qual é a sua experiência que você tem com Deus, entende? De fato, eu não sei qual foi a intenção do comentário da pessoa. Não vi um comentário assim prejudicial, vou plantar aqui a semente da dúvida. Não, vi um comentário coerente. Mas parece que ele não é cristão. Mas para nós que somos cristãos, né, a gente fica a pensar assim, por quê? Eu continuo nessa minha saga. Por que, Senhor, o Senhor fica calado, né? Nós clamamos a Ti e o Senhor não nos responde. Por quê?